Boa tarde a todos. Invocando a proteção de Deus, em nome do povo amarense, eu declaro aberta a presente sessão, verificando que o vereador Gustavo Henrique está no gabinete e aguardando a sua presença para, no prazo de 15 minutos, a gente abrir e dar prosseguimento à sessão. Verificando o número legal de vereadores, eu passo a palavra para o redator de ata, para ele ler a ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária realizada em 13 de outubro de 2015. Aos 13 dias do mês de outubro de 2015, na sede da Câmara Municipal de Guamaré, plenário vereador Luiz Gonzaga do Carmo, com endereço na Rua Capitão Vicente Brito, sem número, centro de Guamaré, Rio Grande do Norte, às 15 horas e 6 minutos. Reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Ed Siqueira, Damião Rodrigues, Eudes Miranda, presidente, Diva Araújo, Gustavo Henrique, Miranda Júnior, Ednô e Lisete Negreiros. O presidente, invocando a proteção de Deus em nome do povo guamareense, declara abertos os trabalhos. Verificando o número legal e o quórum dos vereadores, o presidente declara aberta a sessão e convida o redator de atas para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Em face do expediente, o redator procedeu com a leitura e aprovação da ata da sessão realizada no dia 6 de outubro do ano em curso. A mesma foi aprovada sem restrições. Concluída com a leitura da ata, procedeu com a leitura do expediente do dia, que constou do seguinte: PL número 037/2015, dispõe sobre a alteração do plano plurianual, Lei Municipal número 610/2013 e da outras providências. Autoria Poder Executivo. Projeto de resolução que dispõe sobre a criação do Instituto do Legislativo de Guamaré. Autoria vereador presidente Eudes Miranda. Nos registros, ocupou inicialmente a tribuna o vereador Gustavo Henrique, que iniciou seu discurso fazendo seus cumprimentos de praxes e em seguida disse que veio inicialmente nesta casa destacar um evento de uma magnitude jamais vista nesse município. Na terceira edição do evento intitulado da Semana do Bebê, talvez esta tenha sido a que mais se destacou, haja vista a infraestrutura utilizada para a realização deste importante evento. O edil disse parabenizar seus colegas vereadores que participaram de forma muito efetiva deste evento. De um modo particular, sua colega Lisete, o presidente da casa, Eudes, Ednô, que foram responsáveis por sugerir e criarem aqui a Frente Parlamentar em defesa das crianças da primeira infância. Disse lembrar que esse parlamento, em 2013, recebe seu novo projeto que tratava da instituição da Semana do Bebê e que teve aqui uma tramitação muito célere e uma aprovação unânime. Citou que esse evento superou e muito as expectativas de qualquer meta que eventualmente tenham traçado para ser alcançado a partir deste evento. Falou que gostaria de partilhar com Vossas Excelências um sentimento que, a seu ver, é um tanto quanto intrigante, porque a estrutura que fora montada para a realização do evento chamado Até de Cidade, tão grande sua magnitude, e essa estrutura foi montada a menos de 200 metros de um esgoto a céu aberto, que vem sendo tema recorrente aqui nesta casa e que, a seu ver, tem tudo a ver com o objetivo desta ação. Lembrou que na vizinhança daquele esgoto aberto, diga-se de passagem, alguns lugares a menos de 5 metros, estão cheios de residências que abrigam esses indivíduos da primeira infância. Crianças que muitas vezes não conseguem ter um sono tranquilo devido à infestação de insetos que proliferam daquele esgoto a céu aberto. Crianças que corriqueiramente dão entrada nas unidades de saúde deste município, fruto das doenças que proliferam daquele esgoto a céu aberto. O edil prosseguiu da seguinte maneira: em se tratando da água, eu já não sei mais onde depositar minha confiança. Já não sei mais o que dizer para a sociedade, porque lendo o canal de notícias mais acessado desse município, em 1º de junho, em face de 16 dias sem água, o blog Guamaré em Dia noticia que carros-pipas serão contratados para minimizar o sofrimento da população.
Em 18 de julho, o blog enche os corações dos cidadãos guamareenses de esperança, dizendo que naquela data a Prefeitura estaria abrindo uma concorrência pública para a contratação de uma empresa que iria dessalinizar água do mar e todos os problemas seriam resolvidos. Até os mais pessimistas se associaram a essa notícia e divulgaram isso nos 4 cantos. Não saiu do papel. Em 18 de julho, pouco mais de um mês depois, já aparece uma notícia no mesmo canal, dizendo que em pleno sábado o prefeito incansavelmente caminhava pelas dunas de Mangue Seco para implementar uns postos que estavam desativados, e quando é agora, em 19 de setembro, mais uma vez os carros-pipas são quem aparece como sendo a solução da falta d'água. Em a parte, o vereador Eudes disse que, observando o discurso do vereador Gustavo, tinha um fato que não poderia deixar de esclarecer a população. E percebeu que o mesmo começa elogiando a obra do governo e depois fala de tudo quanto é ruim. Disse que o mesmo não deve ser pessimista e sim otimista, porque essa questão da água vai ser realizada e que, apesar de estarmos num estado de emergência, o prefeito mesmo assim tem tido cuidado de fazer uma licitação onde concorreram várias empresas e essa concorrência já aconteceu e o blog não noticiou algo evasivo. Em relação ao Mangue Seco, o Edil lembrou que foi pessoalmente lá e se deparou com, em média, 62 poços abandonados, sem nenhum tipo de cuidado, onde gestores passados construíram esses poços e abandonaram, e hoje estão sendo recuperados para que Guamaré venha a ser assistido pela água de Mangue Seco. Em relação à Semana do Bebê, esse evento que o senhor diz que fica a menos de 200 metros de um esgoto a céu aberto, o prefeito, apesar de pegar essa causa, a questão do saneamento, também licitou e vai ser realizada uma construção moderna e o problema vai ser resolvido. E esse esgoto vai deixar de ser a céu aberto. Com a palavra e fazendo seus cumprimentos de praxes, o vereador Edinô disse que veio mais uma vez na tribuna com o intuito de colaborar, da sua participação. Disse que ouviu atentamente o vereador Gustavo, quando mesmo estava largamente elogiando a Semana do Bebê, reconhecendo realmente um evento tão diferenciado. Informou que quem foi a Semana do Bebê viu nos olhos dos pais e das crianças a satisfação de receber um presente que muitos não teriam condições de dar a seus filhos. Isso merece elogio. Ressaltou que a Semana do Bebê não é uma semana que vai resolver todos os problemas do município e que a Semana do Bebê foi criada, na verdade, para mobilizar a sociedade e chamar a atenção em prol da defesa dos direitos da criança e do adolescente. Disse que se resolvesse pegar a segunda parte do discurso do vereador Gustavo, ia dizer que a atribuição do saneamento é da CAERN, que a questão da água é da CAERN, que é do governo do Estado. Lembrou que em muitas das situações o governo municipal tem chamado a responsabilidade para si, como é o caso das escolas do 2º grau, que funciona hoje em função da participação do município. A Polícia Militar tem 8 homens trabalhando aqui, sendo 2 bancados pelo governo do Estado e 6 bancados pelo próprio município, que na verdade é responsabilidade do Estado. Em a parte, o vereador e presidente Eudes Miranda disse que queria apenas acrescentar no discurso do vereador Edinô um detalhe que para ele é muito importante. Além da vontade do prefeito, que é o dinheiro que está assegurado e que assim que os burocratas desburocratizar todo o processo licitatório, que já está publicado e as empresas estão vendo a questão dos documentos, o dinheiro está na conta da prefeitura disponível para ser pago dentro da normalidade, dentro do cronograma da obra. Em retomada, o vereador Edinô disse que seria importante trazer essa informação da responsabilidade fiscal, de que se foi votado nesta casa um orçamento e que se a obra não foi feita, o dinheiro está lá, aguardando que a obra seja realizada. Lembrou que aconteceu um fato esta semana que deixou-o chocado e disse que o prefeito não tem conhecimento do que aconteceu e que isso jamais seria recomendação do prefeito. Vários jovens de Baixa do Meio passaram 6 meses treinando e, ao final, o coordenador de transporte da Secretaria de Educação não deu o transporte para que esses jovens pudessem ir disputar, tirando, na verdade, os sonhos desses jovens. Disse não comungar com burocratas que agem dessa forma e que esses burocratas precisam ser afastados por não estar à altura de Guamaré. Após o discurso do vereador Edinô, o presidente observou não haver mais oradores inscritos, passando a ordem do dia.
Na ordem do dia, o presidente disse que tinha 2 projetos a serem votados. O projeto de lei número 029/2015 dispõe sobre o PROMAP, Programa Municipal de Apoio à Participação em Eventos, autoria Poder Executivo. Em seguida, o presidente leu a emenda modificativa e em seguida pôs em discussão. Não havendo quem quisesse discutir, o presidente colocou em votação. Emenda aprovada por 8 votos. Em seguida, pôs o projeto em votação. O projeto de lei 029/2015 foi aprovado por 8 votos. Em seguida, o presidente leu o projeto de lei 036/2015, que institui a tabela do SUS municipal e autoriza o credenciamento de prestadores para a realização dos serviços de saúde. Autoria do Poder Executivo. O presidente pôs o projeto em discussão. Com a palavra, o vereador Edinô disse que, na verdade, esse projeto vem corrigir uma distorção que se iniciou na criação do SUS. Lembrou que o SUS foi criado mais ou menos em 1990 e 4 anos depois saiu a tabela do SUS. E até hoje o governo federal não tem interesse em corrigir os valores pagos pelo serviço de saúde. E quando a gente resolve contratar médicos para vir realizar os serviços e tem que utilizar essa tabela do SUS, não tem nenhum médico que tenha interesse de prestar o serviço. Porque, para se ter uma ideia, uma consulta pela tabela do SUS ainda custa R$10. Pela ordem, o vereador Gustavo disse que a presente matéria foi muito bem descrita pelo colega Edinô e que, a propósito, opinamos pela aprovação. Disse que fazendo um paralelo desta matéria e o PL 034, que trata da regulamentação e criação de cargos efetivos dos quadros gerais da Prefeitura de Guamaré, pôde perceber por uma parte da mensagem do Executivo que diz que o município de Guamaré tem complexa composição legiferante e, por essa razão, precisa haver uma condensação desses dispositivos para otimizar essa lei tão importante. O vereador continuou da seguinte forma: ocorre que neste projeto de lei que eu estou me referindo, no quadro geral de funções, está lá escrito várias funções da área da saúde. Ou seja, primeiro a mensagem faz menção a uma complexa composição de leis, ao mesmo tempo revoga 2 dispositivos criados por ele próprio. E por fim, envia 2 matérias que em tese tratam da mesma coisa. Então, eu confesso que não estou seguro que esta seja a melhor solução do problema. É público que nós temos uma composição na área de saúde, em termos de profissionais dessa área, bastante complexa. Só médicos temos mais de 40 contratados. Por esta razão, vou pedir vista. O vereador Edinô pediu ao vereador Gustavo para que ele reveja o pedido de vista, para que se possa votar no projeto. Com a palavra, o vereador Edson Siqueira diz que o que o deixa estranho é que, vendo a matéria, o projeto foi tramitado nas 2 comissões. Não que o vereador Gustavo não tivesse o direito de pedir vista, mas que houve relatório das 2 comissões. O vereador Gustavo disse que, em sua fala, fez menção à aprovação nas 2 comissões, principalmente na que ele faz parte. Lembrou que na comissão foi observado os aspectos que são inerentes à comissão e que continua convicto que é um projeto importante, mas que, todavia, encontra um conflito nesta matéria. Com a palavra, o vereador Edson Siqueira disse que essas discussões são importantes para que as pessoas saibam que esses projetos que aqui chegam, que vêm da Prefeitura, não há nenhum desses que se aprove antes de analisar. E é responsabilidade de cada um de nós, principalmente das comissões, analisar projeto por projeto. Em retomada, o presidente pôs o projeto 036/2015 em votação. Disse que quem aprova permanecesse como estava e quem não aprovasse que se manifestasse ao contrário. O projeto foi aprovado por 8 votos. Não havendo nada mais a tratar na ordem do dia, o presidente passa as comunicações parlamentares. Com a palavra, a vereadora Lisete disse chamar a atenção para uma coisa boa que aconteceu no município. Disse que a educação no município de Guamaré está de parabéns, pois a semana passada foi divulgada o Índice de Oportunidades da Educação Brasileira, IOE, onde o nosso município ficou em 3º lugar, talvez por Natal ser maior, a colocaram em 2º lugar. Mas o mesmo índice de Natal foi o de Guamaré, 3,7, chegando a perder apenas para Lages, que ficou em 1º lugar, com 3,8, aonde a média nacional é de 4,5. A Edil disse que o nosso secretário está de parabéns, o prefeito está de parabéns e especialmente os professores, porque não medimos esforço para dar o melhor de nós para a educação do nosso município.
Enfatizou que fica aqui registrado os seus parabéns como educador e parlamentar aos professores da rede municipal de Guamaré. Não havendo mais quem quisesse fazer uso das comunicações parlamentares, e antes de encerrar a sessão, o presidente disse que em relação aos jogos escolares germes, houve esse episódio, e o prefeito, na hora que tomou ciência, e a equipe que ficou para jogar essa semana, já foi para Natal. Informou que a responsabilidade é dada, mas a competência é de poucos. Quem não tem competência não se estabelece, e essas pessoas deveriam ter bastante cuidado e se colocar no lugar desses alunos que passam o ano inteiro se preparando para esses jogos. Agradeceu ao vereador Gustavo pelo seu discurso e disse que o mesmo se pronunciou muito bem em relação às cobranças que ele fez da gestão. Agradeceu a presença do público, a imprensa local e a guarda municipal. Não havendo mais nada a tratar, o presidente deu por encerrada a presente sessão. Do nome do plenário de Baixa do Meio. Projeto de resolução trata do ponto eletrônico e funções. Estava presente o doutor engenheiro arquiteto Fabrício Amorim, que está implementando o programa Turismo Bom. Por essa razão, farei a leitura do comunicado que faz parte da reunião que ele estava presente. Senhor Presidente, em virtude da participação desta assessoria na 29ª reunião ordinária do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Polo Costa Branca, ocorrido nesta data na Pousada Ebenezer, RN 221, km 7, zona rural deste município, com pauta em anexo, encaminho um relatório para conhecimento. Na ocasião da reunião mencionada inicialmente, foi apresentado pela subsecretária de Turismo do Estado do Rio Grande do Norte, senhora Solange Portela, um breve histórico dos programas nacionais de incentivo ao turismo, sendo eles 1994, Programa Nacional de Municipalização do Turismo, 2004, Programa de Regionalização do Turismo, estruturado pela Portaria número 105/2013. O Programa de Regionalização do Turismo tem o objetivo geral de promover a convergência e a articulação das ações do Ministério do Turismo e do conjunto das políticas públicas setoriais e locais, com foco na gestão, estruturação e promoção do turismo brasileiro, de forma regionalizada e descentralizada. São eixos da atuação do Programa de Regionalização do Turismo. Primeiro, gestão descentralizada do turismo. Segundo, planejamento e posicionamento de mercado. Terceiro, qualificação profissional dos serviços e da produção associada. Quarto, empreendedorismo, captação e promoção de investimentos. Quinto, infraestrutura de turismo. Sexto, informação do turismo. Sétimo, promoção e apoio à comercialização. E oitavo, monitoramento. O Polo Costa Branca, região turística em que se insere o município de Guamaré, Rio Grande do Norte, é composto por 18 municípios. São eles: Areia Branca, Açu, Carnaubais, Guamaré, Galinhos, Grossos, Macau, Mossoró, Porto do Mangue, Serra do Mel, Angicos, Lages, Caiçara do Norte, São Bento, São Rafael, Itajá, Tendências e Tibau. Na ocasião, foi ainda apresentada a metodologia de caracterização dos municípios para a classificação de desempenho da economia turística. Esta metodologia está basicamente baseada em dados de número de ocupação, formal de hospedagens, RAIS e MTE, número de estabelecimento no setor de hospedagens, RAIS e MTE, estimativa do fluxo turístico doméstico, FIPE, estimativa do fluxo turístico internacional, FIPE. Por último, apresentou ainda dados de pesquisa realizados pelo Ministério do Turismo com relação à classificação dos municípios. Classificação A, quantidade de municípios no Brasil, 51. Classificação B, 167. Classificação C, 504. Classificação D, 1841. Classificação E, 782.
Destacou-se nesta reunião que o município de Guamaré está inserido na classe D. Segue em anexo ainda os seguintes documentos disponibilizados na ocasião: Estatuto do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Polo Costa Branca, Regulamento do Conselho de Turismo do Polo Costa Branca, Regimento Interno do Conselho de Turismo do Polo Costa Branca, Encarte de Divulgação do Polo Costa Branca, Encarte de Divulgação do Município de Guamaré, de autoria da Secretaria de Turismo deste município. Atenciosamente, Fabrício Amorim Miranda de Oliveira, arquiteto e urbanista. Não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da tribuna, e após a leitura do expediente, eu passo a ordem do dia, pedindo aos senhores vereadores para a gente uma dispensa na quebra das formalidades, para a gente já votar dois projetos de resolução. Um que trata que cria o nome do plenário do anexo de baixo do meio e dá outras providências. E outro que cria o controle do ponto eletrônico e regula cargos, funções no âmbito do Poder Legislativo e de outras providências. Quero pedir aos senhores vereadores que votem pela ordem do vereador Gustavo Henrique. Boa tarde, senhor presidente. Só para registrar que, normalmente, é consenso da Casa nos opormos a tramitações que dispensem a tramitação nas comissões de Finanças e Legislação da Casa. No entanto, esses dois projetos, eles têm a finalidade tão somente de formalizar um entendimento que nós já adotamos anteriormente. O que trata do ponto eletrônico é uma atividade administrativa que a gente só vai formalizar, e o nome do plenário lá do anexo que já foi inclusive deliberado, e a gente com esse projeto de resolução só estaria formalizando. Portanto, em nome da CCJ, eu não me oponho à quebra da formalidade e sugiro que aprovemos isso hoje mesmo. Em relação à comissão da vereadora Elisete, vou colocar em votação a quebra das formalidades. Coloco em votação. Quem aprova permaneça como está, quem não aprova se manifeste o contrário. Aprovada por 8 votos. E coloco em discussão os projetos de resolução, onde o vereador Gustavo Henrique explanou muito bem aqui seu pensamento, a sua colocação em relação a esses projetos, que o ponto já funciona na Câmara e no anexo, e a regulamentação do nome do plenário do anexo de baixo do meio. Se algum vereador queira discutir, se não tem nenhum vereador que queira discutir, eu vou pedir aos senhores que já colocar os dois projetos em votação para dar seguimento à sessão e ser mais rápido até. Coloque em votação. Quem aprova permaneça como está, quem não aprova se manifeste o contrário. Aprovado por 8 votos. Não havendo mais nada a tratar na ordem do dia, passo as comunicações parlamentares. No prazo de 6 minutos, cada vereador queira se pronunciar. Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra é do Edson Siqueira. Senhor presidente, caros colegas vereadores e vereadoras, assessoria jurídica nesta casa, assessores, o povo aqui presente, uma boa tarde. Senhor presidente, hoje estou com dois assuntos aqui de grande importância para o nosso município. Um dos assuntos é referente à conta de água da CAERN, que já passamos de mais de 30 dias o município sem água da CAERN, porque hoje a água que está sendo distribuída para a população é do município e já começaram a chegar os papéis de conta de água para que a população tenha a obrigação de pagar uma coisa que não usou, uma coisa que isso nós viemos batendo nesta casa por muito tempo e que, senhor presidente, eu queria aqui sugerir ao senhor para que o senhor convoque com uma comissão de vereadores para que faça uma visita ao superintendente da CAERN do Rio Grande do Norte, ou até mesmo com o assessor do governador, para que se resolva esse problema, não da água que não tem como resolver, porque essa água de Guamaré é um assunto que sempre é batido nesta casa e nunca é resolvido. Passa 2, 3 meses e tudo fica do mesmo jeito. E eu quero sugerir aqui a esta casa, ao senhor presidente, que possamos ir a Natal para que, principalmente, essas contas de água não sejam pagas, para que o povo não tenha mais um prejuízo, mais do que já está tendo, do fornecimento desta água. E também convidar o excelentíssimo senhor prefeito, que acompanha essa comissão, até melhor, senhor presidente. Convidar não, oficializar o prefeito a nos acompanhar a superintendência da CAERN e que para que seja tratado esse assunto de grande importância no nosso município, porque muita gente está reclamando, mas muitos acabam pagando para não ter um prejuízo maior, problema de seragem, problema de as contas ficarem atrasadas. E assim, eu acredito que tanto o gestor quanto o município está tentando resolver o problema desta água. Eu estive conversando com uma pessoa, um Manseco, e foram feitos uns trabalhos lá para, no mínimo, organizar, vereadores, a água do nosso município, enquanto se trata dessa adutora ou se trata dessa licitação desta água do município de Guamaré, que é uma coisa que é tão discutida nesta casa. E eu acredito que não é uma solução, não vai resolver o problema, mas é um paliativo enquanto se resolve o problema da água de Guamaré. Mas o importante é que o povo não pague uma conta que ele não deve, porque a gente deve quando a gente compra, quando a gente consome, e ninguém está consumindo água. Semana passada chegou água nas torneiras do povo de Ponte Salina, Santa Cruz, para as comunidades de Guamaré, uma água salgada. Aí vamos ter que pagar um prejuízo que não é nosso? Então é preciso, senhor presidente, o senhor, como presidente desta casa, ou convoque todos os vereadores ou forme uma comissão para que a gente possamos ir a Natal resolver esse problema para o povo de Guamaré. E o outro assunto, senhor presidente, caros colegas vereadores, é que eu tenho, nós, aliás, eu não, nós, os que todos estão sendo cobrados aqui nesta casa, na rua, na sua casa, as pessoas procurando fazer um curso básico de QSBS ou de primeiros socorros e de NR20, o intermediário, que é o que as empresas estão pedindo. Se hoje um pai de família casado ou mesmo solteiro desempregado, onde é que ele vai conseguir
fazer um QSMS por R$ 96? Como é que ele vai conseguir fazer um NR20 intermediário que custa R$ 200? Ou um primeiro socorro de R$ 20? Ou ele vai comprar alimentação para a família dele, ou vai fazer os cursos. Sim, mas como é que ele vai conseguir R$ 300 hoje para fazer esses cursos? Eu estou sendo procurado por muitas pessoas, eu ajudo no que eu posso ajudar, nas minhas condições, porque até mesmo nós temos uma empresa aqui que está prestando esse serviço, nós temos outra em Mossoró que também presta o mesmo serviço, e eu acredito que já tratando desse assunto nesta casa esse ano já. O ano passado a gente tratou desse assunto, junto à Secretaria de Indústria e Capacitação, junto à Secretaria de Ação Social, para que se fizesse um convênio ou um compromisso com o Pronatec, para que uma empresa viesse prestar esses cursos ao povo de Guamaré, aos pais de família que estão necessitando, que estão precisando desses cursos para se empregar. Muitas vezes a gente diz assim, as empresas só pegam a gente de fora, mas o pessoal de fora, eles estão qualificados, eles estão com os cursos em mãos. Não é que todo problema a gente tem que trazer para o município, ou criar custo para o município, mas o nosso município ele tem condições de fazer uns cursos básicos, que a Petrobras e as empresas que prestam serviço à Petrobras forneçam essas pessoas. Eu fico triste quando eu passo por uma empresa que eu vejo 80% de gente de fora e 20% ou 10% do povo de Guamaré. Mas se eu não posso dar um emprego, mas no mínimo eu tenho que dar uma oportunidade de trabalho. E esses cursos são uma oportunidade de trabalho. Eu pedi para um dos meus assessores fazer uma pesquisa de preço nas empresas que estavam fazendo aqui esses cursos. E que eu disse há pouco tempo, é R$ 200 um curso NR20 intermediário que precisa para trabalhar na área. Também tratando de outro assunto aqui, senhor presidente, sobre as empresas que prestam serviço ao nosso município. Mais um assunto foi discutido nesta casa também. Mais uma vez eu vejo as empresas que prestam serviço ao município de Guamaré estão trazendo as pessoas de fora para prestar o serviço, como de servente, pedreiro, eletricista, enquanto os filhos de Guamaré estão desempregados, estão precisando de uma oportunidade de trabalho. Nós temos família aí passando dificuldade por não ter, não um emprego, mas uma oportunidade de trabalho. Quero aqui, senhor presidente, novamente chamar a atenção do secretário de Obras para que reveja essas empresas que prestam serviço ao município, para que empreguem os filhos de Guamaré. E muito obrigado. A palavra continua facultada e a palavra está com a vereadora Lisete Negreiros. Eu quero denunciar ao vereador Edson do Carmo quanto à questão da CAEP, porque eu sinceramente não pensei que a CAEP fosse ter a cara de pau de cobrar por uma coisa que não tem. Então, eu fiquei surpresa. E me associo ao vereador para que nós possamos formar uma comissão e irmos a Natal conversar com o diretor da CAEP e ver a possibilidade dessa água que não tem, não ser cobrada. E quero também aqui chamar a atenção para um problema que a gente já debateu aqui muitas vezes, a questão das carretas que trancam as vias públicas em frente, nas laterais ali do santuário da igreja Nossa Senhora da Conceição, onde a gente fica impossibilitado de passar. Coloca uma carreta do lado, coloca um carro aqui fechando a via. E quero também chamar aqui a atenção para que a Secretaria de Obras ela fiscalize o ADTrânsito, porque a gente está falando de questão de carros, né, mas
o que eu vou falar tem a ver com a Secretaria de Obras. A questão da praça. A praça, as laterais, sempre o prefeito está mandando consertar. E sempre está toda quebrada. As laterais da praça, todas quebradas, né? Então, não é interessante que seja fiscalizado para que isso não aconteça, né? Nós sabemos que nós temos dificuldade de espaço aqui, então se essas carretas, tem que ver uma via por onde essas carretas passarem, para que não danifique os prédios públicos, as vias públicas. E quero também chamar a atenção aqui para essas empresas que ganharam as licitações das reformas dos prédios públicos, que elas tenham o cuidado de mandarem pegar os materiais que são derrubados, os prédios, então ficam os materiais, né, restos de tijolo, de paredes. Então, que elas tenham esse cuidado e mandem retirar das vias públicas, porque isso está afetando os moradores. Pelo menos a do PSF 1, lá em casa, é poeira, sabe? E eu acredito que as casas mais próximas estão sentindo o mesmo. Então, quero aqui chamar a atenção que os órgãos responsáveis, o meio ambiente, Secretaria de Obras, os órgãos responsáveis ajam quanto a isso. Ali na Escola Bem-vinda, materiais na rua, ninguém pode nem passar. Então, que as empresas elas sejam notificadas para que elas resolvam essa situação. Muito obrigada. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Elinor Albuquerque. Senhor presidente, pegando um gancho aqui do anunciamento do vereador Edinho, diga-se de passagem, brigando pelo anunciamento em função dos dois temas que trouxe, eu queria me reportar principalmente a questão da CAEL. Eu tenho vergonha da forma que a CAEL vem tratando a população de Guamaré. E isso eu tenho externado em muitos lugares. Eu já fui em reuniões dentro desse mandato, lá na CAEL, e saí de lá decepcionado em ouvir que eles não têm solução nenhuma, mas querem ao final do mês receber as faturas do povo de Guamaré. Mais ou menos no início do mês de agosto, houve um movimento em Macau pedindo para que não se pagasse as contas em Macau. Eu fiquei aguardando qual seria o posicionamento da CAEL com relação a Guamaré. Por quê? Porque se a água para que chegue a Guamaré passa por Macau e em Macau não estava chegando a água e eles não iam pagar a conta, o mínimo que eles poderiam fazer era não faturar o mês de agosto para Guamaré. E aí, como a CAEL não se pronunciava de forma alguma, eu tive o cuidado de fazer um ofício à CAEL. E esse ofício é o 030/2015. Endereçado ao diretor da CAEL, doutor Marcelo Saldanha Toscano. E eu digo, senhor diretor, diante das dificuldades dessa conceituada companhia em fornecer água de qualidade aos munícipes de Guamaré, e eu, em pleno exercício da função do vereador desta municipalidade, venho através deste requerer que seja concedido a exclusão do faturamento do mês de agosto de 2015, em decorrência da água que está sendo servida em semi-impróprio para o consumo humano. E aí, ao final do ofício, eu ainda pedi, aproveito o ensejo para cobrar providências no sentido de restabelecer abastecimento de água deste município com água de qualidade, que sirva para o consumo humano. Porque a água que estava vindo no mês de agosto não era para ser consumida por pessoas, na verdade era para ser consumida por animais. E aí eu esperei uma resposta. Eu já fui à CAEL 3 vezes pedindo uma resposta deste ofício. A resposta do ofício não chegou não. Agora o faturamento de agosto e de setembro já chegou e está na casa de cada pessoa daqui. E o que eu estou propondo aqui é um pouco diferente do que Edinho está propondo. Eu estava querendo, na verdade, era usar a estrutura jurídica da Câmara Municipal de Guamaré e fazermos uma ação coletiva contra a CAEL. Porque, na verdade, o que ela está fazendo é um estelionato. Ela está vendendo um produto que ela não tem.
Ela está vendendo água, está faturando e não tem água para ser vendida em Guamaré. É pegar a assessoria jurídica da Câmara e fazer uma ação coletiva e suspender, diante de uma liminar, o pagamento de todas as contas. Não tem mais cabimento que não chegue água nas torneiras e chegue somente a conta no final do mês. Obrigado. A palavra continua facultada. Essa palavra, senhor presidente. A palavra, o vereador Gustavo Henrique. Boa tarde mais uma vez, senhor presidente, caríssimos colegas vereadores, público aqui presente. Gostaria de registrar aqui a presença de alguns representantes das comunidades rurais do nosso município, ex-vereador Valdir Moraes, a imprensa local. Senhor presidente, caríssimos colegas, eu, diferentemente da colega Lisete, não quero associar-me ao vereador Edinho tão somente na questão da água, mas integralmente. Acho que Vossa Excelência, através de suas palavras, descreveu muito bem o momento em que a gente vive. E, francamente, não há muito o que acrescentar, e talvez a minha satisfação em comentar sobre a fala de Vossa Excelência tenha uma certa particularidade, porque depois da última terça-feira eu vi a imprensa local, notadamente o blog Guamaré em Dia, noticiar que o prefeito responde à oposição com trabalho. Eu espero que mais tarde ele publique uma matéria dizendo que o prefeito responde à situação também com trabalho, porque na verdade o que eu falei dessa tribuna aqui foi o que Vossa Excelência falou agora aí. Só que Vossa Excelência falou dessa cadeira, eu falei dali. A única diferença é essa. Mas Vossa Excelência veio aqui, criticou duramente a Secretaria de Obras, que permite que essa avalanche de pessoas estranhas para exercerem funções que não colidem com a falta de capacitação. Qualquer pessoa pode ser um servente de pedreiro, pode ser um ajudante, enfim, um carpinteiro. E, no entanto, as pessoas são admitidas de quem sabe de onde vem. Então, Vossa Excelência está coberto de razão. E eu acho que deve ter uma força maior, porque vem de um integrante da base governista. Vossa Excelência criticou duramente a Secretaria de Capacitação, que não consegue sequer dar cursos básicos para as pessoas se empregarem na Petrobras. Não é fora do estado, não. Se empregarem aqui, mas precisam pagar aqueles cursos de 200 conto, de 300 conto, que é caro. O cara que está desempregado rola, né? E Vossa Excelência falou do problema da água, disse inclusive para oficializar junto ao prefeito que ele acompanhe isso de perto. A questão é que a gente ainda, peço venha a Vossa Excelência e os colegas que falaram da questão da água, esse problema da água não pode, jamais será resolvido através da CAERN. Montar comissões, ir lá em Natal falar com esse povo é pura perda de tempo. Não existe isso. No máximo é buscar um mecanismo que as pessoas parem de pagar pelo aquilo que não receberam. Isso aí é plenamente, concordo com o vereador de novo. E a questão da água é nós resolvermos. Nós que temos que resolver. Nós temos orçamento, temos tecnologia, temos saída, vamos resolver. Vamos municipalizar o problema da água, vamos criar inclusive um fundo, ao invés das pessoas ficarem pagando. Olha que mudança. Ao invés de ficarmos pagando por aquilo que nós recebemos, vamos receber abundantemente e pagar de forma assim, sabe, com imensa satisfação, para que isso sirva para construirmos um fundo grande aí do município, para que se invista em educação, em saúde, enfim, naquilo que for melhor para a sociedade. Eu acho que essa é a saída. Veja a vereadora Lisete. A vereadora foi muito enfática, mas ao mesmo tempo foi habilidosa com as palavras. Mas aquilo que acontece ali na frente da casa de Vossa Excelência pode ser tranquilamente qualificado como esculhambação, desordem pública. O nome daquilo chama-se desordem pública. Nem precisava aquele prédio
que é considerado um santuário, nem precisava ser um santuário para que a esculhambação fosse caracterizada da mesma forma. As vias públicas do centro da cidade ficam completamente obstruídas. Mas pasmem, caros colegas, a senhora vem aqui falar desse assunto. Aí, há uma lei que essa legislatura, não foi esse parlamento, foi essa legislatura criou para evitar aquilo, mas a lei não foi ainda nem sequer publicada. Assim, eu peço desculpas, mas é porque andar em círculo, sabe? É como um cachorro quando quer morder o rabo, não vai para lugar nenhum. Nós temos que olhar o problema, identificar e resolver. Nós temos uma guarda municipal altamente capacitada, altamente equipada. Eu fico tentando chegar ali e enquadrar todo mundo, seja quem for. Aqui não pode ser só identifica, sinaliza, o sujeito paga para chegar à altura. É lei no município de Guamaré, você não pode parar aqui. Qual é a dificuldade de fazer isso? Então, como eu disse, eu me sinto muito mais tranquilo depois das falas de 3 integrantes da base governista, cobrando de forma incisiva sobre vários aspectos do município. Fica claro que não só sou eu, que não existe aqui essa história de situação e oposição. Existe aqui um compromisso desse parlamento, na sua totalidade, em prol da sociedade. Então, eu fico feliz com isso. Como eu disse, eu reitero aqui a imprensa que divulgou que o prefeito responde à crítica de oposição. Oposição nada, responde à crítica do legislativo todinho. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua facultada. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu quero convidar os senhores vereadores para neste dia 26, agora próximo, convidados para uma sessão solene no anexo da Câmara Municipal em Baixa do Meio, em comemoração ao 80º ano de vida daquele município. Baixa do Meio vai completar 80 anos que foi criada aquela comunidade. Então, se os senhores concordarem comigo, sei que está bastante em cima assim a data e os dias, mas se os senhores concordarem comigo e acharem prudente de nós fazermos uma homenagem a alguns filhos de Baixa do Meio, a presidência da casa está à disposição para ver a melhor forma, uma espécie de uma comenda, de uma homenagem, de ver como é que a gente poderia fazer para homenagear mais ainda aquele povo que merece. Senhor presidente, quero a palavra apenas para concordar com Vossa Excelência, dizer que é extremamente importante e necessário o Poder Legislativo se posicionar dessa forma. E é uma data significativa. Baixa do Meio é o nosso distrito mais populoso, ou seja, pode ser equiparado inclusive com o centro do município. E eu acho que é o mínimo que o Poder Legislativo pode fazer, é estar presente lá nessa data e, como o senhor disse, homenagear aquele povo tão lutador que merece toda a nossa atenção. Concordo, senhor? Já quero deixar aqui à disposição dos vereadores que a presidência vai fazer o possível, o máximo possível, se dizendo bem, para que nós possamos fazer uma homenagem, já que é uma data tão importante, tão forte, 80 anos de vida do município que vem lutando para
para trazer uma melhoria junto com os gestores, com todos que passaram, melhoria de vida para aquela comunidade. E temos vereadores como o vereador Gustavo, o vereador Damião, o vereador Elinor, o vereador Miranda Júnior, que tem uma referência muito grande com Baixa do Meio. Também, particularmente, tenho bastante amigos lá, o vereador Edson, a vereadora Diva, a vereadora Zeta. Então, vereadores, eu quero deixar esse sentimento e convidá-los para que nós possamos fazer essa sessão solene, já que nós temos um passo importante, que foi o anexo do Baixa do